CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite a todos os presentes, a todos os internautas que nos veem e nos acompanham pelas redes sociais. Estamos aqui na Casa de Amor de Altivo Panfiro, que nos traz a imensa satisfação de virmos buscar inspiração para os estudos sobre a doutrina espírita. É sempre uma alegria muito grande. Então, agradecemos a presença de todos e continuamos sempre agradecendo a todos aqueles que participam, colaboram com esta casa. Principalmente no sentido de, pelo que fazem pelos assistidos da casa, com as suas doações, cesta básica, quando não podendo, 1 quilo de alimento não perecível, com roupas, enfim. Então, a Casa Espírita é uma casa que está sempre necessitando dessa participação e dessa ajuda de absolutamente todos. Porque quando nós doamos alguma coisa, na realidade, somos nós que estamos sendo beneficiados. Devemos fazer de coração aberto e nunca que nos passe pela cabeça de fazer uma doação em troca de poder receber alguma coisa. Então, na realidade, é como nós aqui, no Centro Espírita Altivo Panfiro, trabalhamos de segunda a segunda, com esse pensamento, com este comportamento. A casa oferece estudo de segunda a segunda, reservando as quartas-feiras, às 15 e às 19 horas, para as reuniões públicas, também para o passe de cura. Aos sábados, além da obra social que inicia às 8 horas da manhã e vai até às 12 horas, com atendimento a cerca de 350 famílias, né, assistidas, onde toma-se o café da manhã, faz-se a evangelização com as crianças, e às 12 horas encerramos, então, com o almoço. E à tarde, às 17 horas, nós temos a palestra. Lembrando que, aos sábados, juntamente com a obra social, às 10 horas da manhã, nós também realizamos a palestra. Os cursos, eles têm pela manhã, à tarde e à noite. Lembrando sempre aqueles que vêm para o passe de cura, que não basta apenas vir, receber o passe e ir embora. É importante assistir às palestras, é importante frequentar a casa para assistir os cursos que são realizados, porque o passe de cura não substitui o tratamento médico. É sempre importante lembrar, o passe de cura trabalha juntamente com o tratamento médico. Isso que fique claro para que as pessoas não pensem, eu vou deixar de ir ao médico porque eu estou fazendo o tratamento de cura. Não. Se tem remédios a serem tomados, que sejam tomados de acordo com o que o médico passou. Então, é sempre uma felicidade muito grande estarmos aqui nesta casa, realizando os estudos, estando presente às reuniões públicas.
O tema da reunião hoje é sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, nos itens 5 e 6. Lembrando que está completando 162 anos do Livro dos Médiuns, né? Nós temos aí a obra de Kardec, o Pentateuco, as 5 obras, como tantas outras e tantas outras leituras que podemos fazer de espíritos bondosos que nos traz o conhecimento sobre a vida além túmulo. O nosso estudo será feito hoje pelo nosso querido irmão, amigo, o Carlos Assis. A sustentação dos passos será feita pela nossa irmã Silvana Marques. E nós vamos, então, fazer a leitura do caminho, do livro Caminho, Verdade e Vida, lá na lição 98, que é a abertura, que nos diz: capas. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Marcos 10:50. O Evangelho de Marcos apresenta interessante notícia sobre a cura de Bartimeu, o cego de Jericó. Para receber a bênção da divina aproximação, lança fora de si a capa, correndo ao encontro do Mestre, alcançando novamente a visão para os olhos apagados e tristes. Não residirá nesse ato precioso símbolo. As pessoas humanas exibem no mundo as capas mais diversas. Existem mantos de reis e de mendigos. Há muitos amigos do crime que dão preferência a capas de santos. Raros que não colam ao rosto a máscara da própria conveniência. Alega-se que a luta humana permanece repleta de requisições variadas, que é imprescindível atender à movimentação do século. Entretanto, se alguém deseja sinceramente a aproximação de Jesus para a recepção de benefícios duradouros, lance fora de si a capa do mundo transitório e apresente-se ao Senhor, tal qual é, sem a ruinosa preocupação de manter a pretensa intangibilidade dos títulos efêmeros, sejam os da fortuna material ou da exagerada noção de sofrimento. A manutenção de falsas aparências diante do Cristo ou de seus mensageiros complica a situação de quem necessita. Nada peças ao Senhor com exigências ou alegações descabidas. Despe a tua capa mundana e apresenta-te a Ele sem mais nem menos. Assim, Mestre querido Jesus, já nos sentindo harmonizado por estarmos nesta casa de amor, amparados pela sua bênção, amparados pelos espíritos de luz que sustentam o nosso SEAP, como Altivo Panfiro, Antônio de Aquino, Dr. Erma, Dr. Bezerra de Menezes, Lourdinha, enfim, todos aqueles espíritos que se fazem presente a todo momento e todos os dias nesta casa. Somos felizes por estarmos participando dessa casa, recebendo essa bênção e essa glória. Assim, Mestre Jesus, nós, já sentindo, harmonizados, pedimos a sua
permissão para que possamos dar por iniciado a nossa reunião pública desta quarta-feira, das 19 horas. Assim, eu passo a palavra para o nosso querido Carlos Assis. São 19 horas e vai até às 19h50. Ok? Que Deus te abençoe. Boa noite a todos. Paz, amor e muita calma para todos nós nesta noite. Um prazer sempre imenso, né? De voltar aqui no CEAP. E hoje com esse tema, né? Que o nosso irmão falou, que o nosso primeiro tema faz parte dessa obra básica, tão especial para nós, Evangelho segundo o Espiritismo. Eu sempre lembro que o Haroldo Dutra foi muito feliz quando ele chamou essa obra de obra coração. E aí perguntaram para ele: Haroldo, por que coração? Porque traz as máximas do Cristo. É a obra que fala sobre os nossos sentimentos também, que mais explica os nossos sentimentos. Então é essa obra que a gente precisa estudar, a gente precisa assimilar, para que a gente possa ter uma vida melhor, para que a gente possa evoluir de fato. E, ao mesmo tempo, né, aqui no CEAP hoje, nós estamos, né, relembrando esse grande aniversário, né, 162 anos de O Livro dos Médiuns. Eu falo sobre algo curioso. Vocês sabem que os médicos, os grandes médicos, né, não aquele médico limitado, os grandes médicos estudam o Livro dos Médiuns. Pensa nisso. Por que um médico, cientista, materialista estudaria essa obra? E ele estuda. Porque abre a nossa visão. O Livro dos Médiuns abre a nossa percepção, não só naquele sentido propriamente mediúnico, mas a percepção nesse ato da gente entender melhor a vida. Então, Kardec tem o mérito, né, porque ele que fez a organização, a codificação propriamente é dele, mas a mensagem, né, a gente sabe maior, vem dos espíritos, né, e do próprio espírito de verdade. Então vamos estudar essa obra. Gente, estudar em grupo na casa espírita é algo maravilhoso, né? Porque a gente troca, né, ensinamento, a gente troca conhecimento, a gente tira as nossas dúvidas, seja aqui no CEAP, em qualquer outra casa espírita, online também, o que vale é estudar. Né? Então, para quem faz parte aqui do CEAP, estude aqui, né? Com certeza terá um ótimo curso. Mas o nosso tema, na verdade, que nós temos que aprofundar hoje, tem o título Inimigos Desencarnados. Capítulo 12, Evangelho segundo o Espiritismo, e o tema maior, Amai os vossos inimigos. Quando a gente não tem o estudo espírita, se fosse agora, né, perguntado para você, você tem algum inimigo desencarnado, ou seja, né, na visão mais, né, precária da Terra, algum inimigo, né, vamos dizer assim, morto fisicamente e que hoje é um espírito? Muita gente fala que não. Eu não tenho inimigo nenhum, né? Eu não crio inimizades. Tem muita gente que pensa assim, né? Todos nós temos inimigos, sejam encarnados, seja desencarnados. E aquele irmão ali, né, poderia ser o quê? Um grande inimigo meu. Aí a pergunta, o que eu fiz a ele? Nada. Mas alguma coisa em mim faz com que ele então criasse essa inimizade. Ele criou essa inimizade perante a minha pessoa. Aí nós, espíritas, sabemos o quê? Então deve ter um vínculo lá do passado, de outras existências. Aí não pode olhar para mim
Ia lá, é meu inimigo. Seria muito estranho isso, né? Então nós que somos espíritas, sabemos o quanto que as vidas passadas estão refletindo na nossa existência atual. Então, se nessa existência não teve nada, com certeza estamos trazendo algo de outras existências, ok? E aí, perguntaram uma vez para o Chico Xavier, olha só, né? Chico, você tem inimigo? Aí o Chico, tenho, vários. Mas você, Chico, sim. E você criou ele? Não, eu não tenho essa consciência. Eu não criei inimizade nenhuma, mas eu sei que eu tenho muitos inimigos. E vou contar uma coisa para vocês, ele dizia, quem não tem inimigos está numa existência inútil. Perceberam, gente? A inimizade, ainda no nosso nível, é porque de repente eu faço alguma coisa que aquele companheiro lá de trás gostaria de fazer. Só que até a hora que bate, ele não consegue fazer. E eu consigo. Eu fiz um amigo no ramo empresarial, ele era supervisor e eu era treinador dele, né? Eu era treinador da empresa, eu era consultor empresarial. Quando ele percebeu que eu era mais jovem, ele já ficou danado da vida. Quando ele percebeu que eu tinha conhecimento, ele ficou danado da vida. E eu fui dando corda para ele. Então, por muito tempo, eu deixava ele conduzir da forma, né, de que ele quis. Chegou a reunião com toda a empresa, do porteiro aos donos, uma grande empresa. Quando ele começou a falar, deixei. Lá para o meio da reunião, eu falei assim para ele, cala sua boca. Gente, todo mundo parou. Aí ele, Aí eu de novo, cala sua boca. Aí teve que ter a terceira, cala sua boca. Aí ele tentou argumentar, eu falei para ele, ou você cala sua boca, ou então você está despedido. Aí se eu trago para a doutrina espírita, eu fiz o certo? Não, eu fui grosseiro. Mas eu estava testando ele. Hoje somos grandes amigos. E ele fala assim, eu tinha um preconceito danado. Eu já com 50 anos, você na época com 25 anos. O que esse cara vai me ensinar? Ele dizia. E eu ensinei muita coisa. Mas não por uma grande experiência de vida, não. Por um conhecimento técnico. Dentro ali daquela área corporativa. E eu fui dando campo para ele e ele não percebia, gente. Que eu estava dando campo para ver se ele mesmo se tocava. E ele não se tocou. Então, às vezes, a vida não faz assim com a gente. Te acha que está abafando, né? Pô, estou abafando. A vida vai, nos dá um soco no estômago. Por quê? Porque a gente estava no orgulho, no egoísmo, nesses dois tipos de câncer que o próprio Emmanuel indica. Então a gente vai ter inimigo construindo a inimizade diretamente ou indiretamente. O cabelo dela, a roupa dele, o óculos da nossa irmã, a forma de falar, a forma de você agir, a sua mediunidade vai gerar alguma coisa em alguém? Eu queria ser assim, eu queria fazer desse jeito, ou seja, a inveja puxando a inimizade. Percebem que todos nós temos inimigos? Só que aqui, inimigos desencarnados. Você vê espírito? A maioria não, né? Eu não vejo espírito. Eu tenho uma média amiga minha que ela fala que ela é a médio porta. Eu falei, o que é médio porta? Só passa o vento, né? Pela porta. Ela não sente nada, percebe nada, não vê nada. Aí ela, puxa, eu queria ser como você. Eu falei, olha, cuidado, né? Não é bem assim, né? Então, para quem vê, pode ser mais fácil por um lado? Pode ser mais fácil. Mas também, será que vê tudo?
Nem sempre, né? Esse ver tudo é muito forte. E tem pessoas que não têm visão nenhuma, né? A sua mediunidade não é nesse campo. Mas podemos afirmar, temos sim inimigos desencarnados. Olha o que frisa aqui o nosso querido Allan Kardec. Tem o espírita ainda outros motivos de indulgência para com os seus inimigos. Sabe ele primeiro que a maldade não é o estado permanente dos homens, que ela se deve a uma imperfeição momentânea e que, do mesmo modo que a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia seus erros e se tornará bom. A gente não fala isso quando nós estamos com raiva? E aquela mulher, aquela senhora, ela é muito má, né? Ela é muito malvada. Aquele homem, né? Aquele espírita, será que a gente nunca não ouviu isso? Aquele espírita, olha, aquele espírita é do mal. Aquele espírita é malvado. Gente, olha a gente ouvindo isso. E a gente ouve. Então, a gente cria raiva? Cria. O que é uma raiva? Sentir raiva daquela senhora que está lá atrás. O que é essa raiva, gente? É uma não aceitação do que ela fez para mim. Ela pode ter gritado, ela pode ter me dado um soco, ela pode ter falado mal de mim, ter feito uma crítica, eu não aceito aquela atitude. Né? E aí eu tenho uma reação, muitas das vezes, violenta, negativa perante ela, isso é a raiva. E o que o próprio Kardec está falando para nós? Precisamos de indulgência. Sabemos o que é essa qualidade? Preciso ser indulgente. O que é indulgência? Estar sempre pronto para perdoar. É a sua praia? Pode ser a sua praia, né? A minha não é ainda. Gente, olha a definição. Estar sempre pronto para perdoar. Qualquer coisa. Você está nesse nível? Se você está, eu vou te dar parabéns agora. E eu não estou. Sempre pronto para perdoar. Eu já contei aqui o drama, já há muito tempo, da Glória Pérez. A Daniela Pérez, todo mundo sabe que foi morta. Daniela Pérez, há muito tempo, já trabalha no lar de Frei Luiz, a nível espiritual. A Glória frequenta o Frei Luiz. E agora deve ter uns 3 meses, mais ou menos, o Guilherme de Pádua desencarnou. O tempo que a Glória teve na Terra para perdoar o Guilherme, acabou. O Guilherme desencarnou. Era fácil para ela perdoar? A pessoa que tirou a vida corpórea da sua filha? Não. Se fosse você ia perdoar assim de pronto? Acho que não, né? Então não pode julgar. Só que ele desencarnou e ela não conseguiu perdoar. E Jesus fala o quê? Perdoa enquanto estás a caminho com o seu adversário. Agora perdeu o tempo dela. E ela fala até hoje, eu não quero e eu não consigo até hoje. Temos que respeitar o livre-arbítrio. Ué, mas o próprio Jesus, ele não indica o perdão? Indica, mas nem por isso eu estou apto para praticar. E ela ainda frisa, eu não quero. Livre-arbítrio. Isso causa doença? Causa. O que a Glória tem? Câncer. Ah, mas será que o câncer é disso? Não sei, não posso afirmar. Mas todo mundo que guarda mágoa, que guarda ódio, que guarda raiva, cria doenças. O corpo assimila, né? O corpo sente. Como diz aquele clássico mundial, o corpo fala. Não guarde sentimentos ruins. Não guarde emoções inferiores. Aprenda a dissolver isso.
Como diz a grande psicoterapeuta espiritual Joana de Ângeles, vai para o seu quarto, tranque a porta, pegue várias almofadas e comece a socar. Coloca a tua energia negativa para fora, soca as almofadas. Mas não, a gente, guarda. Já dizia o grande psicólogo espanhol, professor Mira Lopes, autor do livro 4 Gigantes da Alma. Ódio em conserva. Gente, em conserva eu gosto de ambrosia. Que delícia, né? Tem gente que guarda ódio. E vai gerar doença, né? Então a gente tem que estar, atento a isso, raciocinando. Continua Kardec. Sabe ainda que a morte não o livra senão da presença material de seu inimigo, mas que este pode persegui-lo com o seu ódio, mesmo depois de ter deixado a terra. Que assim a vingança falha no seu objetivo e, ao contrário, tem por efeito produzir uma irritação maior, que pode continuar de uma existência a outra. Quem aqui odeia o nosso querido padeiro? Poxa, o padeiro outro dia queimou o pão todo da manhã. Você criou ódio do padeiro? Não. Poxa, mas ele, né, queimou o pão. Mas mesmo assim a gente não cria ódio do padeiro. A gente cria ódio de quem, gente? De pessoas que representam muita coisa para nós. Mas que por um ato virou o quê? Virou para o outro lado. Agora representa negativamente algo muito forte para nós. Como diz a Joana de Ângeles, o ódio é o amor que enlouqueceu. Todo mundo conhece um casal que teve um amor assim imenso um pelo outro e hoje se odeiam. Tiveram até filhos. O pai ama o filho, a mãe ama o filho e eles, entre eles, se odeiam, se separaram. Não é esse o nível da Terra? Não são essas as provas, as expiações? Mas por que uma pessoa que ficou ali tanto tempo com a outra, né, que teve um amor relacional, que teve uma ótima convivência, hoje elas se odeiam? Por quê, gente? Porque mexeu com o ego. Tem uma frase, né, que o pessoal brinca muito, gente, mas é a plena verdade. Começa com o meu bem, depois são meus bens. Né? Infelizmente. A relação começa muitas vezes muito boa. Tem um nível espiritual ali maravilhoso. Quando começa a colocar dinheiro no meio, acaba o casamento. Acaba a relação a dois, acaba o namoro. Né? E aí vem o ódio. Como dizia o Santo Agostinho, né? Como aquela brasa de fogo, né, intensa, que vem queimando a nossa vida interior. E aí odiamos. O que nós vemos hoje na Terra, nesses dias atuais? Feminicídio. Gente, outro dia eu fiquei bobo. A esposa, né, não é só a mulher, né? A esposa esquartejou o marido. Pensa nisso. A mulher, gente, querendo ou não, em vários estudos, né, a mulher, ela é mais doce. Né? E a pessoa fala, não fala frágil, né? Ela é mais doce, ela é mais sentimento. Ela criou toda uma situação, esquartejou o marido. Adivinha por quê? Dinheiro. Ele desencarnou, gente. Você acha que ele vai chegar do outro lado sentindo amor? Vivendo isso? Ele vai desencarnar de forma equilibrada, ele vai vibrar no amor, na luz? Não vai. Não vai. Isso vai demorar. E aí ele pode se tornar inimigo da sua esposa. Com certeza. Então a gente tem que pensar antes de agir. Pode sair fazendo aquilo que quer, né? Temos que ter esse cuidado.
E aí o nosso querido Kardec, ele está frisando para nós que nessas inimizades tem muita perseguição. Gente, existe uma grande faculdade que a doutrina espírita coloca variados trabalhadores após o estudo espírita que não tem dinheiro que pague essa faculdade. Vocês sabem qual é o nome dela? Desobsessão. Os meus melhores momentos na Terra foi quando eu pude ser instrumento de desobsessão em casas espíritas sérias. E eu convivi com grandes médiuns, com grandes doutrinadores, acompanhei vários dramas, e muitos, graças a Deus, né, que nós conseguimos, junto, sempre, né, dos nossos amigos espirituais, reverter. E para quem nunca teve acesso a uma reunião desse tipo, tem que estudar o Espiritismo para poder ter essa oportunidade. Estuda para que você possa ter essa oportunidade. Gente, ali você vê Jesus totalmente. Ver uma pessoa, ver um espírito cheio de ódio, e após, às vezes, 1 ano, não é rápido, hein, gente? 1 ano, 2 anos, 3 anos, aquele espírito venceu o ódio. É algo assim maravilhoso de ver, né? E aí a gente fica diante de trabalhadores. Tem um grande amigo meu que eu sempre falo para ele o quanto que eu aprendi com ele. A forma dele doutrinar, gente, era muito popular. Tinha hora até que o mentor tinha, né, que falar para ele, diminui. Porque ele era tão natural que tinha hora até que ele soltava uma palavra mais forte, sabe? E aí o mentor falava para ele, calma, calma. E ele conseguia tocar aquele espírito. Por quê? Porque ele não se colocava no alto, ele se colocava no mesmo patamar. E nós somos espíritos superiores? Não, né? Mas tem hora que a gente, né, eleva, a gente acha que a gente está acima, né? A gente não está acima de ninguém, não. E ele fazia aquela linguagem popular e ele convencia facilmente. E várias vezes ele usou a mesma frase. Após muita coisa, né? Ele sempre falava assim, irmão, não vale a pena. Para a sua paz, nada disso vale a pena. E vale, gente? Não. Mas a gente briga, né? A gente mata. Mas eu não mato mais. Você não mata agora, né? Aqui nessa existência. Mas já matou. Então a gente briga, a gente mata, né? A gente desanima, a gente desequilibra, a gente fala aquilo que vem à nossa mente. Vale a pena? Não. Por quê? Eu não estou, gente, cuidando nessa hora do próximo, eu estou cuidando de mim. Porque se eu desequilibrar, eu sou o primeiro atingido. Eu sou o primeiro atingido. Mas como nós não somos perfeitos, a gente precisa também, muitas das vezes, desequilibrar. Sabiam disso? Gente, nós não somos espíritos perfeitos. Então é nesse desequilíbrio que nós vamos procurar, que vamos construir o nosso equilíbrio. Continua Kardec. Cabe ao Espiritismo provar, pela experiência e pela lei que rege as relações do mundo visível e do mundo invisível, que a expressão apagar o ódio com o sangue é radicalmente falsa. E o que é verdadeiro é que o sangue conserva o ódio, mesmo além do túmulo. Conhecemos alguma história assim? Relato? Vou falar para vocês o relato do nosso querido Divaldo Pereira Franco. O Divaldo, para quem não sabe, no seu início da sua mediunidade, era muito perseguido. Demais. Só que um belo dia ele ganhou um crítico de peso. Pensa nisso, gente. Professor José Herculano Pires. Odiava o Divaldo. Ter um crítico de peso é fogo, né? E o Emmanuel, pela mediunidade do Chico, solta a seguinte informação. Herculano Pires é o metro
que melhor mediu Kardec. Então, para Emmanuel, Herculano é o espírito que mais compreendeu Kardec. Emmanuel afirma isso. E o Divaldo se via nessa situação. E ele falava: fajuto, mentiroso, está ganhando dinheiro na caridade. O Herculano era assim. Só que ele fazia textos, artigos, colocava ele de cachorro para baixo. E foi assim até o seu desencarne. Quando ele desencarnou, gente, querendo ou não, o Divaldo respirou, né? Que alívio. E aí passou um tempo. O Herculano vai e manda mensagem para o Divaldo: te peço perdão, meu irmão. Te peço perdão porque não te compreendi. Não sabia a dimensão do seu trabalho, da sua qualidade espiritual, da sua qualidade mediúnica. E o Divaldo fica sem palavras. O Divaldo respondia a ele. O Divaldo seguiu a orientação do Chico. Silencia. Você silencia? Imagina quando a tua sogra te perturba. Falei sogra, hein, gente? Não falei droga e não falei cobra. Quando a tua sogra te perturba, você silencia? É ruim, hein? Né? Então, o Divaldo conseguiu silenciar. E aí o Herculano caiu em si. O termo que a Dona Célia gostava, a Dona Célia foi aquela médium do bairro do Rocha, que o Chico Xavier amava. A Dona Célia olhava para você e falava assim: ó, o seu avô tem o nome tal, tal e tal. Tu olhava assim para a Dona Célia, como é que ela sabe? A Dona Célia falava assim: uma hora você cai em si. Então o Divaldo esperou o Herculano cair em si. Quando ele caiu em si no outro lado, ele mandou a mensagem. Ele foi extremamente responsável, né? Ele causou o mal e ele gerou o grande remédio. Ele pediu desculpa. Ele pediu perdão. Então, gente, se a gente está odiando alguém e a gente consegue perceber que estamos vencendo esse ódio, tenha essa humildade. Dê o perdão, peça desculpa. Converse, dialogue. A gente tem essa grande ferramenta. Mas só depende de nós, né? Colocar em prática. Continua Kardec. Temos também a oportunidade de dar, por conseguinte, uma razão de ser efetiva e uma utilidade prática ao perdão. E a sublime máxima do Cristo: amai os vossos inimigos. Amamos os nossos inimigos? Complicado, né? Não é complicado? Aí você fala assim: eu consigo amar aquele meu inimigo, fulano de tal. Se você já ama, você superou o ódio, né? Então, nem é mais inimigo meu. Mas a gente vai lembrar de alguém que é tão terrível conosco, né? Ou que a gente sente aquele ódio ainda alucinante. Você consegue pensar em amor? Ó, que beleza! Consegue. Mas quantas pessoas que não conseguem? Não é isso? Então a gente precisa, gente, saber assim, ó, o médico Jesus passou para nós esse remédio, o amor. Mas esse amor na nossa vida, perante as nossas doenças, ele vai demorar às vezes, né, para que a gente possa sarar as nossas chagas. Não é de uma hora para outra, infelizmente, né? Isso leva um certo tempo. Não há coração tão perverso que não seja tocado de bons procedimentos, mesmo inconscientemente. Pelos bons procedimentos, tira-se pelo menos todo o pretexto de represálias.
De um inimigo pode-se fazer um amigo antes e depois da sua morte. Pelos maus procedimentos, ele se irrita e é então que ele próprio serve de instrumento à justiça de Deus para punir aquele que não perdoou. Então, olha que tarefa, hein, que nós temos para hoje. Transformar o nosso inimigo em amigo. Para muita gente, isso vai demorar, não vai? Para outras vai ser mais rápido. Por quê? Porque nós somos pessoas diferentes, né? Nós somos individualidades. Mas o bom é a gente saber o quê? Que nós temos esse exercício. Não é só ir lá para Smart, não sei das contas, né? Perder peso. É bom? É ótimo. Ou ganhar músculo, né? É bom. A gente tem esse exercício moral para a gente fazer. Transformar inimigo em amigo. No item 6, Kardec nos fala: pode-se, pois, ter inimigos entre os encarnados e entre os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam-se sua malevolência pelas obsessões e pelas subjugações, das quais tantas pessoas são alvo, e que são uma variedade das provas da vida. Essas provas, como as outras, ajudam o adiantamento e devem ser aceitas com resignação e como consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não houvesse homens maus na Terra, não haveria espíritos maus ao redor dela. Se, pois, deve-se ter indulgência e benevolência para com os inimigos encarnados, devemos tê-las igualmente para com aqueles que estão desencarnados. Percebemos a obsessão espiritual? O que é uma obsessão, gente? É quando um espírito ou uma pessoa, né, encarnada, uma alma encarnada, ela começa a perseguir a gente. É como se fosse, né, aquela cena que a gente vê aqui na Terra, aquele criminoso cometendo assalto, a polícia chegando e ele corre, né? Aí tem o que ali? Uma perseguição, né? Assim, só que na obsessão espiritual não é assim. A pessoa pode até me perseguir pelo pensamento. Ela pode me perseguir quando ela percebe o meu ponto fraco e ela começa a bater, ó, ali naquele meu ponto fraco. Quando isso toma uma dimensão, né, vamos dizer assim, maior, e a gente vem à casa espírita para, né, relatar isso, a gente começa o quê? A gente começa a ter a orientação de que estamos sendo obsidiados. Então existe um espírito perseguindo a gente, não é isso? Então a gente busca o quê? A gente busca a ajuda da casa espírita, né, para a desobsessão. E ali começa aquele diálogo de um irmão, de um médium, né, esclarecedor, com o médium que está dando a comunicação daquele espírito. E isso se for essa obsessão espiritual, um espírito desencarnado perturbando a gente aqui na Terra, né? E quando é de encarnado para encarnado? A gente vai trabalhar também na desobsessão? Vamos. Sim. Então, faz uma prece, né? Então, nessa hora por ela, entendeu? É a melhor coisa, tá bom? Para que você possa ficar bem, ok? Se você estiver pensando negativo, aí você pode atrair. Ah. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Entendi. Bom. Faz uma prece nessa hora que você fica bem, tá bom? Entendi. Tá bom?
Entendi. Pode estar atraindo, né? Não, você não aconteceu. Certo. Entendi. Tá bom. Eu tô aqui quietinha, quietinho. Perfeito. Tá bom. Nada a pessoa aparece. Tá ótimo, entendi. Nada. Então, gente, e aí a gente vê a obsessão que é de encarnado para encarnado, né? Então, a gente começa a buscar a casa espírita para fazer essa reconstrução, né, aí do nosso comportamento, né? Então, a gente vai ter a oportunidade de aprender a orar, né? Aprender a meditar, né? A desobsessão, ela vai ajudar a todos nós. E vamos o quê? E vamos começar a desenvolver, né? Como a gente está aqui hoje, né? Voltados aqui para essa palavra aqui de Kardec, a desenvolver esse amor. O que mais falta na Terra, né, atualmente, né? A gente sabe que falta várias coisas, mas o que mais falta é amor. Então, quando a gente começa, né, com todo o esforço, né, a praticar pequenos atos amorosos, a gente começa a superar a obsessão espiritual, né? A gente sai desse então combate, dessa guerra que a gente muitas das vezes cria, e que pela sintonia, né, a gente faz, né, essa ponte aí com irmãos também inferiores. Continua Kardec. Outrora, sacrificavam-se vítimas sangrentas para apaziguar os deuses infernais, que não eram senão os espíritos maus. Aos deuses infernais sucederam os demônios, que são a mesma coisa. O Espiritismo veio provar que esses demônios não são senão as almas dos homens perversos, que não se despojaram ainda dos instintos materiais, que não se pode apaziguá-los senão pelo sacrifício de seu ódio, quer dizer pela caridade. Então, quando a gente vem de crenças antigas, religiões antigas, do que a gente aprendeu lá? Que tinha um ser do mal, né? O diabo, que perturbava as pessoas. A doutrina espírita matou esse conceito. Por quê? Não existe esse ser, né, do mal que faça algo contra todas as pessoas, contra todo mundo. Todos nós podemos fazer o mal. Então, quando eu penso negativamente, quando eu sinto algum sentimento inferior, quando eu tenho uma atitude violenta, eu estou fazendo mal. A mim mesmo e ao próximo. Para mim mesmo e também para o próximo. Então, não é um ser, né, que está contra Deus, né, que tem uma força, né, vamos dizer assim, né, enorme, e aí ele gera o mal. Isso não existe, isso é mito, mitologia. Então, qualquer um de nós tem a oportunidade de fazer o bem e fazer o mal. Então, o que pode neutralizar o mal, que está afirmando para nós aqui o nosso querido Kardec? A caridade. Eu não preciso esperar nenhum político, nenhum partido para fazer o bem. Eu posso fazer o bem. Qualquer político que venha ter um cargo, né, político, ele é responsável por aquilo. Mas se ele não faz, deixa ele lá. Ele tem uma ação e ele tem uma reação. Tem uma causa e tem um efeito. Eu posso fazer o bem? Eu posso. Eu vou lá e faço. Tá? Se a gente ficar o tempo todo achando que alguém que vai mudar a nossa vida, se é o guia espiritual, ou se é o político, ou se é fulano, ou se é o beltrano, nós vamos continuar os mesmos. Só mudou o ano, a gente não vai mudar. E os inimigos continuam vivendo as suas imperfeições, mas eu não quero ter mais inimigos, então eu vou mudar a minha sintonia. Eu vou fazer a minha parte, né? Eu vou fazer a caridade, como disse o nosso irmão mais cedo, de forma o quê? De forma verdadeira.
sem interesse. Não tem barganha. Se eu conseguir hoje aqui a minha cura, eu vou trazer 300 cestas básicas. Isso não serve. É doar do meu coração, é doar da minha vontade. Eu quero ajudar, eu quero contribuir. Mas quantas vezes a gente já fez barganha com Deus? Inúmeras, né? Então não serve. Então a caridade, como diz o nosso querido Kardec, é o grande remédio para a gente dissolver, né, o mal. A caridade não tem apenas por efeito impedir de qualquer pessoa, qualquer espírito fazer o mal, mas de os conduzir no caminho do bem e de contribuir para a sua salvação. É assim que a máxima, né, afirma: amai os vossos inimigos. Não está circunscrita ao círculo estreito da terra e da vida presente, mas se integra na grande lei da solidariedade e da fraternidade universais. É tão bonito, né, quando a gente vê vários religiosos fazendo evento juntos, né? É multirreligioso. Então vem o padre, então vem o pastor, vem o médium espírita, ou é o palestrante espírita, é o ministro messiânico. Gente, é isso que a gente precisa. Quebrar essas paredes, quebrar esses rótulos. Deus está em tudo. Nós estamos espíritas, o outro companheiro está católico, está evangélico, né? É tão bom quando a gente está junto. É para ajudar um ao outro. E aí quando nós fazemos isso, a gente o quê? A gente está dissolvendo inimigos de qualquer religião. E quantos espíritos que são inimigos de várias religiões? Não tem mais o corpo de carne, mas querem prejudicar o espiritismo, prejudicar esse centro espírita, prejudicar a outra igreja, prejudicar aquela outra seita. Espíritos fazem isso. Por quê? Porque eles têm sentimentos e eles têm alguma coisa contra aquela religião, aquele centro espírita, ou também aquela igreja. Então cabe a nós aquela orientação do Mestre Jesus: orai e vigiai. Gente, casa espírita não é clube. Por mais que a gente às vezes, né, até se empolgue, a gente chega aqui, a gente bate papo com um, a gente abraça o outro, nós temos amigos na casa espírita. Passou ali aquele momento, a gente tem que voltar para a oração, voltar para a vigilância. Em segundos, tudo pode desmoronar de verdade. Então, nós temos que ter cuidado. A roupa que a gente vem, né? Aqui não tem uma roupa certa, né? Eu tenho que ir com aquela roupa, não. Mas não vamos utilizar a roupa curta. Nós vamos chegar na casa espírita com aquela roupa que a gente vai à praia, né? Ou que a gente vai para a festa. Isso não pode acontecer. Por quê? Porque aqui não tem santo, né? Então vai que alguma coisa ali naquela companheira desperte em mim que é do nosso lado mundano, é do nosso lado material. Não é aqui na casa espírita espaço para isso. Mas então aquela pessoa, ela faz de forma intencional? Acredito que não. Mas às vezes ela vem com uma roupa que não é condizente à casa espírita. Então nós temos que estar atentos, né? Aqui é para fazer caridade, aqui a gente não está barganhando nada. Eu vou trazer um caminhão aqui de cesta básica, aí você me dá preferência? Não. E quantas vezes isso já aconteceu? Se não foi aqui, aconteceu em outra casa, aconteceu em um outro local, acontece. Essa casa aqui, gente, é a casa de Jesus. É a casa de Pedro, é a casa do caminho, é uma casa voltada para o bem. Nós só estamos aqui. Amanhã a gente desencarna, amanhã a gente está em outro local, outra pessoa estará aqui. Por quê? Não é nossa diretamente, é de todos. O espiritismo não tem dono,
Então a gente está hoje aqui mais uma vez para participar, né, dessa mensagem e desse aniversário, né, do Livro dos Médiuns. Vamos parabenizar os médiuns, não como nós, né, achamos que temos que fazer festa. Parabenizar pelo cumprimento da sua missão. O quanto que os médiuns são úteis para todos nós. Uma vez eu ouvi, na época ele era diretor lá do DESIP, e ele falou assim para mim: Carlos, você não sabe o quanto que os espíritas ajudam nessa reconstrução dos nossos presos. Gente, olha a doutrina espírita fazendo a sua parte. E para ela chegar lá dentro, lá dos presídios, precisa de nós, trabalhadores que vamos até lá, levar a mensagem, ouvir os companheiros, ajudar naquela reconstrução sem julgamento. Quem julga não pode ir. Quem não erra, quem não cai, né? Quem é que não tropeça? Todos nós. Ah, mas ele tirou a vida lá do fulano de tal. E vai tirar. É o nível dele ainda. Mas aí, porque ele tirou a vida, a gente vai deixar ele lá caído? Ele está cumprindo a pena, ele está passando, né, por tudo aquilo de que ele causou negativamente, mas se eu sou espírita, eu não posso virar as costas. Mas o meu sentimento negativo ainda fala mais alto. Então, se você não está preparado para essa tarefa, não vá. Porque não pode ir armado, não pode julgar, não pode condenar ali. Ali a gente é de fato, entre aspas, a luz perante as trevas. E quantos companheiros conseguem? Quantos companheiros já conseguiram? Eu sinto aqui aquela nossa irmã que inaugurou esse trabalho no Espiritismo, a nossa querida Idalinda Aguiar. Aquela mulher soube dissolver tanto ódio. A maior espírita que ombreou conosco aqui no movimento espírita aqui do Rio de Janeiro, e ela era a mais atuante. E quando ela ficou idosa, ela tinha uma energia, ela tinha uma força, ela ia em todos os presídios. Apaga seu ódio. Apaga esse fogo do ódio com o fogo redentor do amor de Jesus. Vamos trabalhar essa raiva, trabalhar essa mágoa, dissolver todas essas mazelas e fazer o amor resplandecer em todos nós e entre nós. Jesus é conosco. Não tive convivência com o nosso querido altivo, mas tive acesso a toda a sua vida, a todo o trabalho que pouco espírita sabe que Altivo fez em todas as casas da Zona Sul do Rio de Janeiro. Que se ele agora estiver me ouvindo, que ele ouça. Obrigado pela sua mediunidade. Obrigado por ser um instrumento de paz, como Dona Idalinda Aguiar. Obrigado, Kardec, que poucos falam, né? Gente, Kardec é um médium, não tem como negar. Obrigado a todos os médiuns, espíritas e não espíritas, que servem ao bem. E o Livro dos Médiuns é esse tratado, é essa obra para ampliar a nossa percepção, para fazer a gente entender que a vida na Terra é passageira e a vida continua, a vida é sem fim, e o que mais a gente precisa aprender é amar. Vamos conjugar o verbo amar em todas as suas nuances, em todas as suas formas. A gente possa sair daqui hoje em paz conosco, querendo dissolver essas mazelas inferiores que nos perturbam. Muita paz a todos.
Agradecemos o nosso querido irmão Carlos Assis pela brilhante reflexão que nos trouxe. Vamos passar agora para o segundo momento, que é o momento do passe. Pedimos então aos médios que possam se posicionar. Como disse nosso querido palestrante, podemos sair daqui com a paz. E vamos sair com a paz, porque viemos buscá-la e o nosso Mestre Jesus designou a todos nós essa paz que tanto viemos buscar. Querido Mestre Jesus, lhe agradecemos por todos os momentos que aqui passamos. Agradecemos aos nossos queridos guias espirituais, ao guia espiritual desta casa, Altivo Panfiro, por nos proteger, por nos guiar. E neste momento do passe, por intermédio dos médios, das suas mãos, que os espíritos de luz possam transmitir os fluidos e as energias que viemos buscar. Assim, querido Mestre Jesus, lhe pedimos a devida permissão para darmos por iniciado o momento do passe. Graças a Deus. Capas. Vamos refletir quantas capas nós usamos. Não são capas de proteção. Vamos lembrar que somos espíritos imperfeitos e vivemos em um mundo de provas e expiações. Muitas vezes nos revestimos de capas que camuflam, escondem nossas mazelas morais, nossas imperfeições, tudo aquilo que está dentro e até mesmo fora, mas que tentamos esconder para não nos mostrarmos como somos, né? Para que as pessoas que convivemos não nos conheçam como somos, dessa forma ou daquela. A verdadeira face, talvez mostrada a quem nem estaria preparado para nos conhecer. E quando ainda teremos que nos mostrar sabendo que para chegar a esse ponto é sinal que já vamos nos reconhecer assim. E aí olha como é difícil, porque a partir que a gente começa a se reconhecer dessa forma, a gente tem que trabalhar a mudança. E como dá trabalho mudar? Apontar os erros nos outros, já sabemos que é fácil. Dar conselho na vida alheia é fácil demais. Olha o exemplo que temos, né? Quando assistimos uma palestra e tudo que é falado a gente já fica pensando, fulano tinha que estar aqui para ouvir isso. Gente, o fulano é a gente mesmo, tá? Sinto em dizer. Nada está errado. Tudo que é falado é a gente mesmo que tinha que ouvir e absorver. É a capa que a gente reveste e quanto mais a gente conhece, principalmente da doutrina espírita, mais fica duro. Porque a gente tem que trabalhar a mudança, gente. A gente tem que tirar a capa. Aquela dificuldade que a gente tem ainda, a gente tem que trabalhar. Isso, com certeza, ainda é da nossa imperfeição moral. Mostrar, mesmo que não gostamos, né? O que não gostamos, temos que tirar. Isso é uma chaga moral. A gente tem um ego, né? O orgulho. Optamos pelo caminho mais fácil, o de criar capas para nos ocultar dos defeitos, das imperfeições. É o nosso ego falando mais alto. Essa imagem criada bem distante da nossa realidade.
a gente adora um aplauso, né? Olhares orgulhosos com a imagem que a gente cria. E esquecemos o quão poderoso é o olhar divino. E como é doloroso essa realidade ao retornarmos ao plano espiritual, gente. Quando a gente vai se deixar ver e a gente se despir mesmo dessas capas, porque aí vem a nossa realidade, né? Ali vai refletir o que está em nós. Nosso perispírito mostra tal como é, tal como nós somos. Mas a verdade é mais forte. E se dissipam as mentiras, as capas se distorcem da realidade. Somos convidados a refletir, a começar, a nos transformar. E para continuarmos essa caminhada na evolução, precisamos sim nos livrar dessas capas. Como que a gente vai seguir em direção ao Cristo, cheio de proteção, que não nos deixa trabalhar os nossos erros? Não deixa a gente verdadeiramente seguir o Cristo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como é que a gente vai deixar conhecer? A gente vai deixar se conhecer. Vai deixar o outro ver, se mostrar como nós somos. Temos que trabalhar esse lado. A nossa responsabilidade como espírita é imensa. Porque a gente às vezes se reveste de tanta, a capa é tão dura, que a gente não consegue nem se entender, né? Falar por onde que eu vou começar. Vamos começar, gente, refletindo onde eu estou me mostrando. Que assim o nosso Mestre esteja conosco, nos ajudando. Que assim seja. Então, nos sentindo harmonizados, nos sentindo em paz, nos sentindo muito melhores do que quando aqui chegamos, é a Ti, Jesus, é a Ti, nosso Pai, nosso Deus, é os Espíritos amigos de luz que estão sempre presentes, nos trazendo a harmonia, a tranquilidade, que agradecemos. Agradecemos por tudo aquilo que recebemos. Mestre Jesus, tendo a certeza da sua presença, como você disse, onde houver 2 ou mais pessoas, em seu nome, a sua presença, nós sentiremos. E assim nós sentimos. Mestre Jesus, traga-nos a paz, dê-nos a paz, orienta-nos nas nossas falhas, nos nossos erros. Se aqui estamos, estamos para seguir a sua seara. Queremos seguir o caminho do bem, sendo sempre iluminado por Ti. Chegando ao final de mais uma reunião pública, lhe pedimos, Mestre, que ampare, que proteja, que siga com todos que aqui estão, com todos os irmãos, o retorno às suas casas, sendo protegidos, abençoados e acompanhados também por esses espíritos de luz. E é em nome, Mestre Jesus, do amor, em nome do amor espiritual desta casa, em nome do nosso amor, do seu amor, Jesus, mas acima de tudo, em nome do amor do nosso Deus Pai, que pedimos a permissão para darmos por encerrado a reunião pública desta quarta-feira, às 19 horas. Que assim seja, graças a Deus.